Vamos ler Gênesis 1 até o capítulo 2, verso 3. Nos diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. Viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames e seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ok.
Nós estamos falando sobre criação, o relato bíblico da criação. E nós já falamos algumas coisas até, eu creio que 2 quintas, se eu não me engano, sobre pelo menos uma parte introdutória desse assunto. Há uma tremenda confusão quando a gente pensa entre o debate criação e evolução. Porque há pessoas que pensam que evolução significa ciência e criação significa religião, fé. E não é bem assim. São ambas teorias, criacionista e evolucionista. São teorias. A teoria criacionista está fundamentada na Bíblia. A teoria da evolução está fundamentada em algumas ideias, principalmente em algumas ideias de Darwin e de outros cientistas. Mas são teorias. Nós não estamos falando no campo da ciência aqui. E nós já demos alguns exemplos. E vamos ter a oportunidade de ver isso no dia 29 com o Dr. Marcos Eberlin, o quanto o criacionismo ele não vai contra a ciência. Porque o mesmo Deus que criou a ciência, ele também criou a Bíblia. Ele deixou a Bíblia para nós e inspirou homens para escrever a Bíblia. Então, na verdade, Deus criou todas as coisas. Nós partimos desse pressuposto, nós compreendemos assim, Deus é o criador de todas as coisas. Então toda a ciência foi Deus quem fez. Já o evolucionismo, ele vai contra ideias de cientistas, contra leis científicas, mas não é o nosso assunto, não é o nosso propósito tratar disso hoje. A gente vai falar especificamente do texto de Gênesis. Então a gente já falou de algumas coisas, né? E eu fiquei de voltar aqui a alguns assuntos, porque eles são relevantes. Eu lembro que na última vez que nós nos encontramos aqui, nós vimos apenas o primeiro verso e o quanto esse verso ele é rico em detalhes. Então não dá para a gente se aproximar do texto bíblico e dizer que é um texto muito simples, muito pobre, como alguns biólogos, alguns cientistas acreditam. Eu dei um exemplo a vocês de um debate com o Dr. Mauro Meister e um biólogo, onde o biólogo diz isso, a linguagem de Gênesis 1 é uma linguagem fraca, pobre. E isso não é verdade. É porque ele não conhece a linguagem, ele não conhece a língua e os detalhes, as nuances que Moisés deixou aqui. A ponto dos liberais falarem que é muito para a época de Moisés. Eu mandei até para vocês hoje um trabalho sobre uma exegese de Gênesis, e tem um trecho lá onde vai falar das possibilidades que os liberais acham da escrita. A maioria ter sido escrito no tempo de Salomão, porque é muito rico o texto. O texto é cheio de detalhes. Então, na cabeça desses liberais, é impossível Moisés ter escrito. E a gente sabe que é possível até pela formação que ele teve e principalmente pela inspiração de Deus. Mesmo que ele não tivesse formação alguma, não é? Aquilo que ele fez com os apóstolos. A maioria eram iletrados, eles não foram para a escola. Eles aprenderam de Cristo e deixaram preciosidades escritas ou ensinadas aí para a gente, atingindo toda a população da terra. Então o texto é muito rico e os detalhes são diversos, a começar da primeira palavra, no princípio. Nós falamos aqui da ideia de tempo, ou seja, é o início de todas as coisas. Tá? E isso tem uma implicação muito séria. Se é o início, há uma grande possibilidade de Deus não estar limitado a esse tempo e espaço que ele está criando. Aliás, boa parte dos teólogos reformados creem dessa forma. Deus cria e ele não está limitado à sua criação. Ele está fora de tudo isso que ele criou. Há alguns que até pensam, não, Deus se limitou no tempo e espaço e ele vai chegar junto com a gente lá na história, né? Há aqueles que pensam assim, mas são poucos que pensam dessa forma. A ideia aqui, então, de princípio, há uma tremenda confusão com esse texto. Por quê? Com essa expressão. Porque, na verdade, a nossa tradução, ou as traduções em português, foram felizes em colocar um artigo definido. E aí alguém vai poder falar assim, então, colocaram um artigo onde não tem artigo? Isso está errado, né? Gramaticalmente está correto. Porque você não pode traduzir um texto achando que a melhor tradução é a literal. A literal muitas vezes não vai te dar o sentido verdadeiro do texto. Toda tradução é uma interpretação. Então quando você pega o artigo usado aqui, na verdade, não tem esse artigo no, o princípio. Não tem esse o aqui do texto, conforme está traduzido. E alguns, por conta disso, têm a seguinte ideia, né? Então, o texto de Gênesis refere-se a um dos princípios. Não é? A ideia de que, então teve outros princípios antes desse.
Algumas pessoas pensam dessa forma porque assim elas explicariam as teorias científicas, como a teoria do Big Bang e tudo mais. Mas não é possível fazer isso no texto. Por quê? Por várias razões. Primeiro, que o texto é uma declaração totalmente independente. O texto não está... na verdade, o que está acontecendo aqui é um resumo, é uma introdução e um resumo daquilo que Moisés quis deixar para a gente. Ele está introduzindo, mostrando, Deus, no princípio, criou todas as coisas. Ponto final. Deus é o Criador. A partir do segundo verso, há uma outra declaração também completa. Quando ele criou, a terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E ele então começa a dar detalhes de como foi essa criação em 6 dias. Tá? Então, o primeiro verso, ele não depende dos outros. O primeiro verso é algo exato. Moisés está dizendo, Deus é o Criador de todas as coisas. E isso é uma questão interessante, porque início, princípio, é sempre um. Ele não precisava usar um artigo definido aqui para os leitores compreenderem que era apenas um. Por exemplo, você pega um livro, qual que é o início do livro? Você já não sabe qual é o início do livro? Ou você precisa de um mapinha do autor para dizer esse é o início do livro? Não é isso, a gente sabe qual é o início de um livro. O início de uma música, não é? A gente sabe qual é o início de uma música, de um filme. Início é sempre início, eu não preciso usar artigo definido. Aliás, a própria língua grega não usa artigo definido, usa quando quer passar uma mensagem específica. Por exemplo, não precisa usar artigo definido para pessoas, mas quando quer dar uma ênfase à pessoa de Cristo, vai falar que ele é o bom pastor. Ele não é apenas um bom pastor, ele é o bom pastor. Ele é o único que é bom pastor. Então, a palavra de Deus, ou lá no Evangelho de João, princípio do Evangelho de Cristo, o Filho de Deus. Quando você vai para o original, o tempo todo está o artigo definido. Princípio do artigo definido, do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, ali há uma ênfase muito específica. Moisés não precisa fazer isso, ele não precisa usar de artigo definido aqui, e ele não vai fazer isso. Ele apenas fala que no princípio Deus criou todas as coisas. Então, eu vou seguir para uma questão aqui, mas vou deixar daqui a pouco eu falo. Só para a gente entender algumas palavras aqui importantes. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu já falei para vocês que o verbo criar, ele aparece da forma como ele foi escrito, somente para Deus e somente para fato histórico. Olha só as lições que Moisés está dizendo. Isso aqui não é poesia, não. O que eu vou escrever aqui não é poesia. Eu vou escrever a história, aconteceu de fato em verdade. E aparece só para Deus, já dando a seguinte lição. Quem é o único Criador? Porque vocês lembram o contexto? Qual o propósito da escrita de Moisés? Moisés precisa mostrar quem é o Criador, porque eles esqueceram. Eles não sabem, eles estão no Egito, 400 anos de Egito. Há muitos ídolos, não é? Eles acreditam em bezerro de ouro. Nós vimos isso na caminhada do deserto. Eles estão impregnados com ideias idólatras dos egípcios. Então Moisés dá uma seguinte ênfase. O único Criador é Deus. Mais ninguém é o Criador. E por isso ele usa um verbo, no tempo em que ele usou o verbo criar, é exatamente somente para Deus. O sujeito aparece na Bíblia somente para Deus. Há alguns que pensam também desse verbo, e aí há divergências de gramáticos, alguns entendem que não, mas outros entendem que sim, que esse verbo só aparece para a criação do nada. A ênfase de Moisés é mostrar que Deus criou do nada. É verdade que isso é possível quando a gente olha todo o contexto, mas a palavra em si há divergências em alguns gramáticos. Uns entendem que não, o verbo criar não diz que é do nada, e outros vão entender que o verbo criar foi feito tudo foi feito do nada quando nada ainda existia. O próprio contexto vai mostrar isso. Nada existia antes da criação, a não ser Deus. Então Gênesis 1 é a declaração de todas as coisas que Deus criou. Uma declaração completa. Deus criou todas as coisas. E aí ele vai falar dos céus e a terra. E aí nós tivemos uma questão polêmica aqui quanto ao céu e terra, né? Porque a expressão vai falar céus e terra, a expressão ela é duvidosa. Algumas pessoas compreendem céu como o lugar que as aves voam, não é? O firmamento, conforme
foi feito lá no segundo dia da criação, outros vão entender que é o universo, outros vão entender que é o lugar da habitação de Deus. As três grandes teorias, entre os reformadores, tá? As três grandes teorias, a primeira delas, os céus aqui seria a extensão dos arredores da terra, ou seja, o firmamento. Tá? É uma primeira ideia da expressão céu. Outra ideia, e aí o firmamento, entendam já também o lugar onde estão os astros, as estrelas, o sol e tudo mais. Tá? O segundo ponto aqui usado por muitos reformadores é que é o lugar onde Deus vive. Ou como eu falei para vocês, aquela ideia de Paulo dizendo que subiu ao terceiro céu, lugar de habitação de Deus. E existem vários textos que podem mostrar isso para a gente, uma grande possibilidade de céus aqui, uma referência ao lugar onde Deus está com os seus anjos. A criação dos anjos está aqui também em Gênesis 1, verso 1. Senão, o que vem antes é Deus, tudo é Deus. Né? Então os anjos foram criados aqui também em Gênesis 1, verso 1. Se eu acho que houve uma criação anterior, então essa criação é eterna, se é eterno também é Deus. E a Bíblia diz que há um só Deus, não é? Que se revela a nós em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o texto vai mostrar aqui para a gente uma possibilidade de que céu seja o lugar de habitação de Deus, como o próprio Cristo vai ensinar em alguns textos da palavra de Deus. Ele vai falar do reino dos céus, ele vai falar diversas vezes, como em Mateus 5,16, eu tenho aqui alguns textos como Salmo 33, 1 Reis 8, verso 30, enfim, tem muitos textos que dão a entender o céu sendo usado como lugar de habitação de Deus. Há uma outra possibilidade, que é o lugar da habitação eterna dos salvos, um paraíso que seria o paraíso recuperado. E essa teoria é a chamada teoria do intervalo, que defende isso. Eu já vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Ultimamente, depois de alguns estudiosos, a maioria dos reformadores compreendem que aqui é uma declaração completa. É toda a criação de Deus. Então, quando ele fala céus e terra, ele está se referindo a tudo que Deus criou. Né? Em todos os lugares imagináveis. Então, todo o universo, todo o cosmos, todas as galáxias, toda a terra e até mesmo o lugar de habitação dos anjos e onde Deus está, onde Cristo está reinando hoje dos céus. Então, há uma declaração completa de toda a criação de Deus. É a visão que mais prevalece entre os reformadores, é essa última, tá? Onde compreende não que há um detalhe, é o terceiro céu, é o céu do universo, é o céu das aves, mas sim toda a criação de Deus é o que mais prevalece. Nós temos algumas dificuldades com duas teorias básicas. Até mesmo o nosso irmão Lúcio passou um vídeo onde há uma teoria que é defendida por algumas religiões, dizendo assim, que já existia uma matéria antes de Gênesis 1, verso 1. E o que está acontecendo aqui é Deus organizando toda essa matéria. Não é? Então, as matérias já existiam, os átomos, porque essa linha compreende que isso explicaria o Big Bang, explicaria os milhares ou bilhares de anos das estrelas e tudo mais. Só que, se a gente parte desse pressuposto, como eu acabei de falar, então os astros são Deus, não é? Os átomos são Deus, tudo é Deus, porque a ideia é, se eu creio que alguma coisa lá na eternidade, além de Deus, isso se torna Deus. Então não é possível, ou a teologia reformada não compreende dessa forma, entende que Gênesis 1, verso 1 é a declaração de toda a criação. Há uma outra teoria que eu até citei para vocês na semana passada, que é a teoria do intervalo. Essa teoria defende a seguinte tese, de que entre o verso 1 e o verso 2 houve a queda de Satanás. Então olha só, estava tudo bem, tudo perfeito, Satanás caiu, verso 1, não é? Eles acreditam nisso, a teoria do intervalo, e por isso a terra ficou sem forma e vazia. A ideia da expressão sem forma e vazia é tremendo caos, ficou inabitável. Só que essa teoria não tem nenhuma base bíblica, porque você não tem na Bíblia a queda de Satanás. E aí talvez você se assuste, porque não há na Bíblia a descrição da queda de Satanás com exatidão. O que a Bíblia fala é que há reis que vão cair ou que caíram, no caso, os livros proféticos apontando para reis que cairiam, dando uma ideia do que já havia acontecido. Ou seja, a gente sabe por todo o contexto bíblico,
de Gênesis a Apocalipse, que há uma referência sim à queda de Satanás, mas não uma descrição exata. E há pessoas que viajam demais com relação a Satanás e até chegam a dar o cargo dele, que ele era líder do louvor do céu, né? Era um maestro, era um regente do coral e coisas assim. Onde é que está isso na Bíblia? Qual a referência? Aí alguém vai falar os livros de Ezequiel, o livro profético. O livro profético aponta para onde? Para frente, não para trás. Não é uma referência atrás para Satanás. Então eu não tenho a descrição exata da queda de Satanás com alguns detalhes. Eu tenho a visão, sabendo por toda a Bíblia que ele caiu sim. E essa queda dele não é que Deus o jogou, Deus tirou o suporte, né? A ideia que ele faz com todo o ser humano, com todos nós, com toda a sua criação. O dia que você achar que você não precisa de Deus, então ande sozinho. Né? Deus responde a oração, ele atende. Se você achar, não quero mais saber de Deus, então ele se retira um pouquinho, né? Entre aspas, ele não se retira totalmente, que se ele se retirar, a gente está totalmente perdido. Mas ele deixa a gente experimentar um pouquinho o que é viver sem ele. E viver sem ele é um tremendo caos, um tremendo inferno. O texto, então, não está se referindo a uma queda de Satanás, porque não há registro bíblico para isso. E mais ainda, e aqui é muito interessante, os outros versos, se você parar para observar, os outros versos, cada um dos versos, verso 2, até o fim do capítulo que eu falei, existe uma conjunção chamada conjunção vav. Olha só o que é essa conjunção. Esse pedacinho de palavra aqui, ó, no hebraico, conjunção vav. Você fala, mas o que tem isso a ver? Isso tem tudo a ver, porque essa conjunçãozinha vav, ela vai ligar todos os versos. O que Moisés fez propositalmente. Eu não posso dividir os demais versos. Não há intervalo algum. Já dando uma ideia muito importante para a gente com relação aos dias da criação. Porque as teorias são mirabolantes, né? A teoria do intervalo, segundo alguns, olha só as teorias que eu falei. A teoria que havia alguma coisa antes de Gênesis 1, verso 1, explicaria o Big Bang. A teoria do intervalo explicaria o Big Bang, os dinossauros e tudo mais. A teoria dos dias não ser dias de 24 horas explicaria tudo que a ciência está defendendo. Nada disso é explicável. Porque a exatidão científica não dá uma Terra tão antiga assim. A exatidão científica. Eu vou dar um dado para vocês. A datação por carbono 14, ela só é exata até 5.730 anos. Mais do que isso, não tem como ter exatidão. O dilúvio, segundo a contagem judaica, está em torno de 6 anos. De 6 a 10 mil anos. Então, aquilo que a ciência comprovou de datação dos fósseis, por exemplo, não vai em desacordo com a Bíblia. Há uma aparência, né? Por exemplo, quando um fóssil é encontrado na natureza, eles medem a quantidade de carbono 14 que há no fóssil. E se tem pouco carbono 14, você multiplica, né? 5.730 anos vezes 2, se tem menos ainda, vezes 3, se tem menos, vezes 4, vezes 10 e assim por diante. Quanto menos carbono 14, mais antigo seria o fóssil. Mas existe um detalhe interessante. Se aquele fóssil recebeu a influência da água, a água dilui o carbono 14 do fóssil. E que dá uma ideia de algo muito antigo. Houve algum tipo de inundação na Terra? Teve água no dilúvio. Então não dá para a gente falar que a ciência vai contra a Bíblia. A ciência, ela não explica tudo, nem a Bíblia tem o desejo de explicar a ciência. Não é essa a ideia. Moisés não escreveu com um desejo científico. Aliás, aqueles que se aproximam de Gênesis 1, achando que aqui você vai defender o criacionismo contra o evolucionismo, você perdeu a grande bênção do texto. Porque o texto não vai se ater a essa questão. Não é este o contexto. É a mesma coisa daquele que se aproxima de Apocalipse, querendo saber das coisas dos últimos tempos. Apocalipse não foi escrito para falar dos últimos tempos. Foi escrito para consolo da igreja, para fortalecer, encorajar a igreja. Então você perde a mensagem principal quando você não conhece o gênero literário da passagem. Então são várias teorias, como aquela que eu já falei. Os dias não seriam dias de 24 horas, mas é impossível por conta da conjunçãozinha que Moisés coloca. Essa conjunção liga um verso, ou todos esses versos no verso primeiro. O verso primeiro está independente, os demais não estão. Olha só que interessante que Moisés quer deixar para a gente. Há uma questão gramatical muito forte, muito interessante, usada no texto. E aí eu vou seguir para alguns detalhes que o texto vai falar para a gente. Eu pretendo
mudar de assunto já para a nossa próxima reunião. Então vamos seguir rapidamente aí. Verso número 2. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Em outras palavras, ele está dizendo, a terra estava inabitável. Então olha só, o verso 1 é uma declaração. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo que existe, todo o cosmo. Aliás, o Dr. Van Groningen prefere chamar todo o cosmo e não todo o universo, porque o cosmo é muito mais abrangente. Aliás, nos seus livros, quando ele fala do reino cósmico de Deus, ele usa essa expressão. Jesus reina sobre todo o cosmo, ele não reina só sobre a terra. Ele reina sobre todo o universo, sobre todas as estrelas, sobre todos os átomos, sobre todas as células, que é a ideia do Senhor dos Exércitos, aquele que domina sobre todas as coisas. Então, o primeiro verso é uma declaração completa, o segundo é uma explicação de como estava essa criação. Era inabitável para se tornar habitável. E como é que Deus tornou essa terra habitável? É o que a gente tem de informação a partir do verso 3. Né? Eu já falei para vocês alguns detalhes aqui, como o Espírito de Deus pairando por sobre as águas, ele vai dando forma nas coisas. Pela ordem de Deus, pela palavra do Pai, o Espírito de Deus tocava e as coisas aconteciam, surgiam do nada. E aí o verso 3 diz isso. O texto diz assim, disse Deus, haja luz. Houve luz e separação entre luz e trevas, chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia, e assim começam os dias da criação. Então, o primeiro dia, o que Deus faz? Deus vai criar a luz, né? Primeiro dia, Deus cria a luz. No segundo dia, o que Deus vai fazer? Aliás, algumas pessoas tentam falar que a gente está errado, e aí inventam milhares de teorias para provar que a Bíblia está errada. Porque luz significa sol. Na nossa concepção, luz significa sol, não é isso? Nós entendemos luz quando vemos o sol. Pelo menos até antes da energia elétrica ter sido inventada, né? Ou da descoberta da lâmpada e coisas assim. Então, no nosso contexto de luz é sol. Mas sabe-se pela ciência, de maneira comprovada, de que o sol não é a primeira fonte de energia, não é? Aliás, eu já falei isso para vocês, da possibilidade que se você andar na velocidade da luz, você viajaria no tempo, ficção científica. Porque o que está acontecendo aqui, e John MacArthur faz isso de uma forma interessante no seu livro sobre criação e evolução, e ele mostra essa possibilidade da física, da ficção científica, de que os cientistas acreditam que se fosse possível viajar na velocidade da luz, você viaja no tempo. Você foge do tempo, né? Por quê? Porque o que está acontecendo no primeiro dia, Deus vai compartilhar um pouquinho dele. Ele é luz, ele vai dar a luz a toda a terra. E aí fica a dúvida, porque nós somos acusados por algumas pessoas de dizer assim, não, sem sol não tem luz. Então a Bíblia está errada. No quarto dia só que o texto está falando tem luz, tem sol, né? Então a Bíblia está errada. A Bíblia não está errada porque o sol não é a primeira fonte de energia. Isso qualquer cientista sabe disso. Isso é comprovado pela ciência. E há uma outra possibilidade, que alguns acreditam, é a defesa do Dr. Mauro Meister. Ele, por exemplo, acredita, claro que ele fala como sendo uma das possibilidades, ele acredita que o sol já está ali presente nesse primeiro dia. Deus criou o sol. Mas no quarto dia Deus vai dar ordem para o sol. O sol vai fazer tal coisa, a lua vai fazer tal coisa. Há essa possibilidade. Eu não creio nela. Eu prefiro a simplicidade do texto. A luz no primeiro dia, o sol no quarto dia na criação. É porque o verbo usado aqui, haja lá para o sol, né, a gente vai ver isso lá para frente, o verbo usado para o sol, ele pode dar a entender que ele já estava presente desde o primeiro dia da criação. Não antes do primeiro dia, que é aquela outra teoria. Ok? Há uma teoria defendida por alguns, por poucos, não é os reformadores, que antes do primeiro dia já existia a presença do átomo e o Big Bang e coisas assim. Não, mas a gente crê no primeiro dia há essa possibilidade do sol. Aí no segundo dia, olha lá o que o texto está dizendo. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento, águas acima do firmamento, e assim se fez. Chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde de manhã o segundo dia. Firmamento é céu. Já há uma tremenda confusão no português aqui. As pessoas, quando pensam em firmamento, dão a ideia de algo que firma, e aí vão falar é a terra. Não, não é a terra. O texto está dizendo que é o céu. Ok?
A terra está firmada sobre o nada, né? A Bíblia diz isso, a gente já viu isso na quinta passada, ou no último estudo. A ideia de céu, olha como é que está o texto aqui. O texto está dizendo que há água abaixo do firmamento e água acima do firmamento. Eu não sei te falar, não dá para a gente saber, se já no segundo dia a terra era redonda. Porque até a informação que a gente tem no segundo verso é que a terra não tinha forma, não dava para definir a forma da terra. Ok? Eu não sei se a terra era redonda aqui já no segundo dia. Mas vamos supor que, como hoje ela é redonda, né? Então vamos supor que a terra já no segundo dia fosse redonda, como a gente sabe que é hoje. Ok? Olha a informação que o texto dá. O texto diz que tem o que aqui? Tem água, né? Água é H2O, não é isso? Água. Aí Deus vai criar o firmamento, céu aqui, ok? E vai dizer que tem mais água aqui. É isso que o texto está falando para a gente. Tem água acima do firmamento e água abaixo do firmamento. Não é isso que você leu aí no texto? Fez Deus o firmamento, verso 7. Separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. A pergunta é, cadê essa água que está aqui? Que hoje não está mais. Hoje, pelos equipamentos que os astrônomos têm, nós, os satélites e tudo mais, nós sabemos que não tem mais essa água. Há aqui uma camada de ozônio, não é isso? Que está praticamente sendo destruída pelo homem. Aí é uma discussão, aquecimento global, tem a ver com essa destruição. Alguns cientistas dizem que não tem nada a ver. A gente não chega a lugar nenhum, porque a ciência tem várias teorias. A dificuldade, eu esqueci de falar isso para vocês. A dificuldade de você crer nas teorias científicas, como essa de que antes do verso 1 já existia uma matéria criada, não é? A matéria já estava ali presente, é porque essa é uma das teorias da ciência moderna. Só que as teorias elas são mutáveis, a Bíblia é imutável. Então se você opta por ficar com a ciência ou com as teorias científicas, vai surgir um outro cientista que vai falar, olha, não é bem assim. Aquilo que foi ensinado por fulano de tal não é bem assim, ou é totalmente diferente disso. Então a gente prefere ficar com aquilo que o texto diz e não com aquilo que a ciência está dizendo. Hoje nós sabemos que não tem mais essa camada de ozônio. E qual é então a explicação bíblica que nós poderíamos dar? Estou falando de teoria bíblica, tá? Qual é a explicação que nós, da palavra de Deus, ou conhecedores da palavra de Deus, podemos dar para essa água que estava acima do firmamento? Aliás, água ou vapor de água, a palavra hebraica tanto faz. Pode ser água ou vapor de água, é a mesma expressão. A única explicação que a gente tem é o dilúvio. Porque nós sabemos, ou Hebreus dá a entender, que nunca tinha chovido sobre a terra. Que a fé de Noé foi tão grande, quando ele coloca Noé na galeria dos heróis da fé, que ele creu naquilo que nunca havia acontecido. Porque no relato de Gênesis, Deus regava a terra com o quê? Com o orvalho da manhã. Então há uma tremenda possibilidade de que essa água, que não está mais lá, caiu em forma de chuva no dilúvio, e que talvez o dilúvio tenha sido a primeira chuva que a terra experimentou. E que chuva, não é? Daí, claro, alguns cientistas vão falar, tá, mas essa teoria é muito fraca, porque a água que viria do céu, ou viria dessa camada aqui, não seria suficiente para inundar toda a terra. Verdadeiramente eles estão corretos quando pensam assim. Mas se você for lá para Gênesis, vamos lá rapidinho em Gênesis 3, pode ser? Gênesis 3, verso 2, olha lá o que está dizendo. Gênesis 8, falei 3 não, é Gênesis 8, verso 2. Gênesis 8, versículo 2, olha o que está dizendo. Fecharam-se, o final do dilúvio, quando as águas começam a baixar, né? O texto diz assim, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a copiosa chuva do céu se deteve. Parou de chover, mas a água vinha só de cima? Não, o texto está dizendo que vinha de baixo. Houve terremotos ali acontecendo. Então, quando um cientista fala assim, o Grand Canyon aconteceu por milhares de anos, o dilúvio explica um Grand Canyon. Ou
várias deformidades que a gente tem na natureza, como segundo o cientista Adalto Lourenço, em pesquisas de vários cientistas do mundo inteiro, eles simularam no laboratório o que aconteceria com a Terra num dilúvio. E as coincidências, entre aspas, são muito grandes, né? A camada como é encontrada na Terra, a camada, né, de pedras e tudo mais, a sequência exata de como é encontrada hoje aconteceria pelo dilúvio, que a Terra não seria tão desnivelada como é hoje, segundo os cientistas, não teríamos o pico do Everest tão grande, né, e vales tão profundos, como Jericó, por exemplo, que é o ponto mais baixo da Terra, 400 metros abaixo do nível do mar. Então nós não teríamos esse desnivelamento, mas a partir do dilúvio você tem vários acontecimentos diferentes e que bate com o relato do dilúvio, o abismo todo foi mexido. Eu costumo dar um exemplo, que algum tempo atrás, os irmãos devem se lembrar disso, choveu na serra lá do Rio de Janeiro, não sei se os irmãos lembram, em pouquíssimos minutos, menos de 1 hora de chuva, um morro inteiro deixou de existir. Vocês lembram disso? Não tem mais. Quem passar por lá não vai ver mais aquele morro. Em 1 hora de chuva, nem isso. Você imagina 40 dias e 40 noites de muita chuva e de terremotos e de água e tudo surgindo por cima e por baixo. Aí a gente começa a entender que foi realmente um liquidificador, né? A terra toda foi destruída para ser renovada ou reconstruída por Deus logo depois. Aí, só fazendo um paralelo, porque a gente não vai ter tempo de ir para o dilúvio e estudar o dilúvio, não é o nosso propósito, a gente precisa terminar esse assunto. Depois desse assunto a gente vai para a queda, depois da queda já vamos para a doutrina da salvação, tá? Da providência e da salvação. Então, só para a gente fazer alguns links, né, com o dilúvio. O dilúvio, que não é teoria, ele é comprovado pela ciência de que aconteceu um dilúvio. Eu já citei para vocês aqui, se vocês quiserem ler, o livro de Werner Keller, e a Bíblia tinha razão, e outros achados arqueológicos que comprovam o dilúvio universal. Houve um dilúvio, isso é pacífico. Alguns cientistas falam, não foi universal, foi local. Mas sabe-se por vários acontecimentos. Aliás, eu tive o privilégio de visitar um sítio aqui em Sergipe, há 5 anos atrás, quando eu estive lá com a família da minha esposa, da Renata, e o tio dela faleceu recentemente, mas era mamãe nessa área de geologia, de plantação. E ele me mostrou, a gente estava num lugar alto, nós saímos, Aracaju está 4 metros abaixo do mar, São Cristóvão está acima, então nós subimos, fomos para São Cristóvão, no sítio dele, e ele me mostrou uma pedra, várias pedras ali no chão. E aí ele me disse, sabe por que essa pedra é desse jeito? Pedra bem redondinha, bem lisinha. Falou, essa é prova de que o mar já passou por aqui um dia. Dilúvio de novo. Né? Então você tem várias evidências de um dilúvio universal. E o dilúvio, ele explica, por exemplo, os fósseis. Porque, aliás, o dilúvio é a única explicação que a gente tem para essa quantidade de fóssil. O dilúvio explicaria o porquê que os dinossauros não mais existem. Aliás, a teoria da evolução diz que o mais forte é que prevalece. Vocês lembram disso? O mais fraco vai morrer. O mais forte prevaleceu. Então quer dizer que um animalzinho é mais forte que um dinossauro gigantesco? Vejam como está errada a teoria da evolução. Na seleção natural, segundo eles, o mais forte vai prevalecer. O mais forte não prevaleceu, morreu no dilúvio. Você vai para o livro de Jó e Deus vai falar para Jó de um animal que só ele podia destruir. E Jó é o primeiro livro, a história de Jó. Então a ideia é de que Deus fez isso no dilúvio, destruindo aquele animal. As expressões usadas, por exemplo, aqui dos peixes, os grandes peixes, como nós lemos no texto, a ideia original do texto é os monstros marinhos, com a grande possibilidade de ser uma referência a um grande animal que não existe mais e que também foi morto no dilúvio. Então, quando você se aproxima de um fóssil, a explicação para aquele fóssil existir é o próprio dilúvio. Eu vou fazer um paralelo rápido aqui, eu preciso correr com o texto, mas vou fazer um paralelo, acho que eu já fiz, não sei se eu já fiz com vocês aqui. Se você tem um animal lá do seu bairro, do seu vizinho que está te enchendo demais, um cachorro, um gato, e aí você quer matar esse animal.
Então você quer fazer uma brincadeira com a sua família, né? Eu vou matar o animal, vou enterrar num local, vou fazer uma pinha. Daqui a 100 anos, os meus bisnetos, eles vão desenterrar aquele animal e vão encontrar um fóssil. Você acha que isso vai acontecer? Um animal de pequeno porte enterrado há 100 anos, acontece o que com ele? Ele some, ele deixa de existir, vira pó. Não é? Não vai durar 100 anos. Mas se você quer ter esse fóssil como um fóssil, né? Esse animal virando um fóssil, o osso dele totalmente petrificado, ele tem que ser morto de maneira muito rápida, por afogamento e várias... a terra, né? Caindo por sobre ele na hora da sua morte, exatamente na hora da sua morte. Qual a melhor explicação para a quantidade de fósseis que a gente tem? Que a ciência dá? O dilúvio. Não é? Aí, existem algumas outras teorias, eu estou falando de teorias criacionistas, eu não estou dizendo que é bem assim, porque a Bíblia não diz os detalhes. Mas a nossa fé é racional, eu consigo me aproximar da Bíblia sem forçar o texto bíblico e entender que a ciência não está em desacordo com a Bíblia. Aquilo que os cientistas conseguem comprovar e que a arqueologia acha, há explicação bíblica para isso. Né? Eu vou dar um exemplo. Há comprovações de documentos de que não havia nem Polo Norte nem Polo Sul na Terra. Porque há documentos de navegadores naquelas regiões. E quando é que isso aconteceu? Antigamente falava-se da poliglaciação, lembram disso? Houve várias eras, né, de gelo na Terra, né, sobre toda a Terra. Hoje o cientista já sabe que houve uma era do gelo. As crianças gostam do desenho, a era do gelo. E essa era do gelo poderia ter acontecido quando o livro de Gênesis diz que Deus soprou sobre as águas e aí as águas vão baixando. Há uma explicação, claro, sem detalhes bíblicos, não é o propósito de Moisés dar detalhes, mas há uma explicação até mesmo para o surgimento dos polos. Há uma possibilidade de que esses polos tenham surgido a partir do dilúvio. Então, olha só. A Bíblia tem diversos exemplos que a gente poderia falar, mas eu tenho que seguir no texto aqui, não dá para a gente falar muita coisa. Então, segundo dia, Deus fez o céu. Terceiro dia, o que diz aí o texto? Terceiro dia, verso 11. Produz a terra... não, vamos antes aqui, ó. Verso 9. Diz também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, apareça a porção seca, e assim se fez. E a porção seca Deus chamou terra ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produz a terra ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto. Olha a ênfase do texto: segundo a sua espécie, cujas sementes esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra produziu, né? Tudo segundo a sua espécie. Verso 13, houve tarde e manhã o terceiro dia. Então o que acontece no terceiro dia? Deus vai fazer surgir os mares, os rios, né? As porções secas, ou a terra seca, não o planeta Terra, né? Terra seca, e as plantas de uma forma geral. Ok? Terceiro dia, o texto mostra isso para a gente claramente. Ok. Se são eras, o que a planta precisa para sobreviver? De sol, não é? Processo de fotossíntese, ela respira pelo sol, ela consegue transformar aquilo que o sol, pelo processo de fotossíntese, a luz solar dá, ela transforma em energia para sobreviver. Então, olha só, Deus está preparando o mundo para quem? Para colocar o ser humano. O ser humano vai comer a planta, até então não era permitido comer animais, né? Animais é só a partir de Gênesis 9, após o dilúvio. Até então, somente comiam plantas. Tá? E aí, você tem aqui no quarto dia, a criação do sol, da lua, das estrelas e assim por diante. Ou com aquela possibilidade de que eles já estão presentes no primeiro dia, e a partir do quarto, Deus dá ordem para o sol fazer isso, fazer aquilo. Eu não creio nessa teoria, mas há essa possibilidade. Tá? Eu prefiro a simplicidade como está no texto. Deus criou no quarto dia o sol. E aí alguém vai falar: não, mas não é possível, porque as estrelas estão morrendo ou estão nascendo e demora bilhões de anos para a luz chegar aqui e coisas assim. Nós temos que levar em conta que tudo foi criado com idade aparente. Adão foi criado adulto, não foi criado um bebê. Não é? No sexto dia, qual era a idade aparente de Adão? Não sei quantos anos ele tinha. Alguns que brincam, deve ser 33 anos, o dia em que a idade de Cristo, quando morreu, né? A gente não sabe quanto, que idade que a gente vai ter no céu.
São discussões entre teólogos e pastores, né? Será que todo mundo vai ter a mesma idade no céu? Qual era a idade de Adão quando nasceu? Não sei, mas nós sabemos pelo relato bíblico que as árvores já eram adultas, que tudo que Deus criou já era adulto, idade aparente. Quantos anos tinha Adão quando no 6º dia da criação? Nem um ano ainda, tinha um dia, nem um dia tinha passado ainda. Né? Então, nós compreendemos que essas estrelas foram criadas adultas. E nós temos conhecimento delas, e aí as pessoas falam, mas demorou, né, bilhares de anos para chegar. Mas quem estava lá na criação para saber? Não é? Nós não temos como fazer essa medição por conta de ser uma idade aparente. Aliás, há uma questão que o doutor Adalto coloca, uma teoria, né? Eu vou fazer uma pergunta. Quem crê que o homem chegou à Lua? Em 1969, segundo consta, o homem chegou à Lua. Quem crê aqui? Porque tem gente que não crê, então tem que perguntar. É a teoria da conspiração, que acha que o homem não teria chegado à Lua, porque a Disney poderia produzir aquela imagem facilmente. A Disney produz imagens muito melhores do que aquela imagem que foi feita, né? E há uma tremenda discussão, e alguns falam que não foi, que foi e tal. Vamos partir do princípio de que é algo oficial, que a Lua chegou, aliás, que o homem chegou à Lua, não a Lua chegou ao homem, né? Mas que o homem chegou à Lua, ok? Se o homem chegou à Lua, e a Lua é tão antiga assim quanto os evolucionistas achavam, eles não conseguiriam pousar na Lua. Os cálculos daqueles homens é que o que tem de poeira cósmica envolvendo os planetas, e no caso aí envolvendo a Lua, era muita coisa. Né? Então eles falavam assim, nós vamos chegar na Lua, nós não vamos conseguir pousar. Nós vamos ter, né, quando descer a nossa nave, a gente vai ter um monte de poeira cósmica por conta da quantidade de tempo que eles achavam que a Lua tinha. E eles acharam 15 centímetros de poeira cósmica. Então, se eles acreditavam, o pressuposto dele, se for verdade que o homem realmente chegou à Lua, né, que era tão antiga assim, mas só tinha 15 centímetros de poeira cósmica, então ela não é tão antiga assim, como defendem alguns cientistas. Então, mas deixa eu parar de falar de teorias e vamos tentar ir mais para o texto bíblico. No 4º dia, Sol, Lua e estrelas, Deus vai criar tudo para o ser humano governar, e o ser humano precisa que essas plantas sobrevivam. Aliás, nós respiramos por causa delas, né? Por causa das florestas, por causa das algas. Sem elas, a gente não consegue respirar. Elas que ajudam a gente ou que fazem a troca aí do gás carbônico pelo oxigênio para a gente, né? Aí, 5º dia, Deus criou o quê? O texto vai falar para a gente que Deus vai criar as aves, ok? Deus vai criar os peixes, certo? Deus cria as aves. E Deus cria os peixes desse dia, os grandes animais, não é? Verso 20, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus, e criou Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, não é? Os seres que rastejam, tal, povoem as águas e tudo mais. Tá? E aí no 6º dia, no 5º dia. No 6º dia, Deus vai criar o quê? Os outros animais, os que faltavam, ok? Nada foi criado a partir do 6º dia. Deus termina a obra da sua criação no 6º dia. A evolução diz que não. O mundo continua criando. É a tese da evolução. Não é? Então, o relato bíblico não. Os demais animais foram criados aqui. Foi criado o homem aqui. E foi criado também a mulher aqui. Tudo no 6º dia. Ok? O relato bíblico é claro quanto a isso. Vê lá o verso 26, agora a partir depois que fala dos demais animais, verso 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre todos os répteis que rastejam. Não é? Verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e assim por diante. Então, eu queria me concentrar aqui no final do nosso estudo para a criação mais importante, que é a criação do homem. Na literatura, lembram que eu falei isso na última vez? Na literatura judaica, o judeu ele dá uma notícia, depois ele dá detalhes da notícia. É o que ele está fazendo aqui. Primeiro versículo, a notícia completa. Deus é o Criador de todas as coisas. Parem de adorar esses ídolos do Egito, é o que Moisés está dizendo. Esses ídolos não são nada.
Eles são apenas ídolos falíveis, não são verdadeiros. O único Deus verdadeiro é o Senhor, o Criador de todas as coisas, é a mensagem dele. E ele começa a dar alguns detalhes logo após o verso 2, tá? Aí, quando termina o relato no capítulo 2, verso 3, ele vai dar uma explicação melhor da parte principal da criação, homem e mulher, ok? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a criação principal do homem e da mulher. E eu queria que você olhasse para o texto no verso 26 e que alguém pudesse ler o verso 26 de maneira bem devagar para a gente anotar aqui algumas coisas no quadro. Por favor, alguém leia 1:26 para eu anotar aqui algumas coisas importantes. Ok. Então, olha só. O texto está dizendo que Deus criou o homem, e homem ali é claramente homem e mulher, né? Não é porque está escrito só homem. Eu creio que você não vai seguir a linha da presidente Dilma, que queria ser chamada de presidenta, né? E que a gente sabe, por qualquer língua, que você não precisa fazer essa diferença, né? Então, homem e mulher, homem ali refere-se ao ser humano, ok? Então, Deus criou homem e mulher e deu ordem a eles. Para quê? Para dominar sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Não é isso que está no texto? Só que Deus fez o que com homem e mulher? Criou do mesmo jeito que ele fez as outras coisas? A gente sabe que não. Porque como é que era a criação de Deus? E disse Deus, o Pai dizia e o Espírito executava. É pelo comando, né? A expressão latina é pelo fiat de Deus, pelo comando de Deus. Deus mandava, Deus dava uma ordem, o Espírito de Deus colocava isso em realidade. Ele fazia aquela ordem acontecer. Então o Espírito Santo já está presente desde a criação e nós sabemos que isso só foi possível porque Cristo também está presente lá. João 1 deixa isso bem claro e outros textos de Paulo deixam isso bem claro. Então Deus criou o ser humano, o homem, relato do segundo capítulo, de maneira diferente. Aí sim Deus vai pegar uma matéria que já existe. Até então a criação é do nada. A luz não existia, Deus fez a luz. O céu não existia, Deus fez o céu. Deus foi criando as coisas do nada. Mas aqui no homem Deus não vai fazer isso. Deus vai pegar o homem, tá? De algo que já existia, da terra. E Deus vai fazer, há um relacionamento de Deus com essa criação. É como se Deus formasse aquele homem de uma forma, né, esculpisse o homem. Por quê? Porque ele quer fazer esse homem à sua imagem. Imagem e semelhança é a mesma coisa, tá? Não quero inventar moda como alguns pensam, imagem é uma coisa, semelhança não. Imagem e semelhança é a mesma coisa. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. É uma ênfase, um paralelismo hebraico para dar uma ênfase. Nós somos parecidos com Deus em alguns aspectos. Claro, nos atributos comunicáveis. Há atributos de Deus, a gente vai ver isso mais para frente, que são incomunicáveis, né? Só Deus tem. Mas ele comunicou algumas coisas para a gente que nós temos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós pensamos. Eu já falei para vocês que o único ser humano que entende, por exemplo, a harmonia de uma música, aliás, o único ser que entende a harmonia é o homem e mulher. A melodia, até um animal entende. Aliás, há tratamentos com animais feitos principalmente na Europa usando música, musicoterapia. Porque animais compreendem o ritmo para ficar mais forte. Por isso que as tribos, né, usam muito música ritmada, porque eles são guerreiros, eles precisam ficar fortes. A melodia mexe com emoção. E animal entende ritmo e melodia. Entende, claro, de uma forma limitada, mas entende. Eu já vi cachorro chorando em música de comercial de televisão. Pra você ter uma ideia. Não é? Parece brincadeira, mas acontece. Agora, a harmonia ele não entende, porque a harmonia precisa de cérebro para entender. Essa é a ênfase de Lutero. A música não pode ser o canto gregoriano forçada na melodia. Uma missa em 3 horas de pé, onde as pessoas cantavam a missa em latim, não sabiam o que estava sendo dito, e eram enganadas pelo que estava sendo ensinado. Por quê? Porque isso mexia com a emoção.
E aquela ideia de tudo é inferno e tudo mais, as pessoas eram enganadas na Idade Média. O Lutero fala, não, a música é veículo para o texto, eu tenho que cantar em 4 vozes para ligar o cérebro, para prestar atenção no sermão. O sermão é o mais importante. A música vai te levar à ideia do sermão e coisas assim. Então nós somos diferentes de toda a criação. Deus nos fez totalmente diferentes. Homem e mulher, Deus criou. E Deus criou a gente para algumas coisas, né? Que nós chamamos na teologia, e Calvino trabalhou bastante com isso, que são os mandatos. E aí, olha, vem a parte prática do negócio aí. Você tem em Gênesis 1 o resumo do que Deus espera da sua vida. Gênesis 1 é a perfeição de Deus para nós. A ideia é que a volta de Jesus é uma volta a Gênesis 1. Não tem pecado aqui. É o propósito de Deus para a nossa vida. As nossas áreas da vida têm que ser como está lá no texto. E o texto é claro nas ordens de Deus. Há 3 ordens, ou 3 mandatos, 3 ordens. A ordem cultural. Que ordem é essa? Dominem a minha criação. Deus é o rei. E Deus está dizendo assim, homem, você é o vice-rei. Eu vou entregar essa criação para você dominar. Você vai cuidar dela direitinho. Você vai desenvolver ela. Você vai descobrir as coisas que ela pode ter. A riqueza dessa natureza. Deus está, em outras palavras, dando ao homem algumas responsabilidades. Aliás, uma delas, dar nome aos animais. Deus não podia ter dado nome. Mas não, ele que tinha que dar nome. E dava de acordo com a característica de cada um, conforme a gente relata ou vê o relato do texto. Então há uma ordem cultural. O homem precisa dominar a criação. Ele vai fazer isso de que jeito? Como é que a gente domina essa criação de Deus? Para dominar essa criação precisa de 2 coisas. Como é que eu aprendo a dominar a criação de Deus? Ou a gente já nasce sabendo, facilmente domina? Não é assim, né? Eu preciso conhecer como eu vou fazer para dominar. Então aqui eu tenho o quê? Ensino, ou estudo, né? Ensino e trabalho. Olha só, Deus deu trabalho para o homem antes da queda. Alguns falam assim, não, o trabalho é consequência do pecado. Não é. O trabalho é cuide, domine, desenvolva a criação. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso estudar essa criação. Então, a tese dos reformadores, e Calvino trabalhou bastante com isso, e outros reformadores, é que quanto mais eu souber da natureza, melhor vai ser. Quanto mais eu souber dos astros, por exemplo, eu não vou estudar. Astrologia é abominável a Deus. Astrologia é quando eu penso que os astros são deuses. São ídolos, eles têm poder em si mesmos para governar a minha vida. Astrologia, estudo dos astros. Astronomia, nomia nomos lei, estudo da lei que rege os astros. Quem criou essa lei? Deus. Então, Calvino e os demais reformadores criaram universidades, mostrando nós precisamos conhecer a criação de Deus. Vamos estudar para conhecer e desenvolver. Porque o pecado impede esse avanço tecnológico, né? Se você hoje fica abismado com o celular de última geração, se o pecado não existisse, o celular seria milhões de vezes melhor do que é hoje. Esse é o propósito de Deus. Criação desenvolvida, né? E você desenvolve com o trabalho, com o ensino. Uma questão muito prática. Se você não está indo bem no seu trabalho, ou você não é dedicado no seu trabalho ou no seu estudo, você está pecando contra Deus. Onde é que está isso na Bíblia? Em Gênesis 1. Onde é que está isso na Bíblia? Em Efésios 5 e 6. Paulo dizendo que você é cheio do Espírito Santo quando você trabalha de maneira responsável, porque você cumpre a ordem de Deus lá da criação. Isso te faz ser cheio do Espírito Santo, levar as coisas de Deus a sério, as ordens de Deus a sério. Então, o que o texto está dizendo é que a nossa vida se resume ao mandato cultural, a criação de Deus, de uma forma prática. Eu costumo falar para as crianças, adolescentes, quando eu jogo um papelzinho de bala na rua, eu estou descumprindo essa ordem. O mundo não é meu, eu tenho que cuidar desse mundo. E eu estou pecando contra Deus. Quando eu não estudo ou passo colando, por exemplo, eu estou pecando contra Deus. Eu estou enganando a mim mesmo, né? Porque a Deus ninguém engana e assim por diante. A outra ordem é a ordem homem e mulher. O texto diz, sede fecundos, multiplicai-vos, né? Formem a sua família e cresçam, multipliquem-se. E aí é uma brincadeira que eu ouvi pela primeira vez com o pastor Vanderlei, do Ministério PAV, preparando o adolescente para a vida, mas provavelmente ele deve ter ouvido de Russell Shedd,
porque parece que o Russell Shedd, pelo que eu fiquei sabendo, falava essa mesma frase. A brincadeira deles era a seguinte: a ordem de Deus é, você tem que multiplicar na terra, certo? Quando você tem um filho, você está subtraindo, porque de 2 do casal vai ficar 1. Isso é subtração. Brincadeira, tá? Cuidado aí com... é só uma brincadeira. Quando você tem 2 filhos, você empatou, porque dos pais 2 vão ficar 2 filhos. Quando você tem 3, você apenas adicionou, né? A ordem é multiplicar, e multiplicar é a partir do 4º filho, o 5º, o 6º e assim por diante. Os puritanos talvez pensassem nisso, porque eles tinham 8 a 16 filhos assim, brincando, né? Um contexto diferente, era uma vida totalmente diferente, existiam propósitos diferentes. Também o propósito de povoar a terra com bênção, mas havia uma necessidade de ter filho, até pelo trabalho deles e tudo mais, é outro contexto. Mas só uma brincadeira. A ordem é: vivam bem um com o outro. Construa sua família e viva bem um com o outro. Deus quer que você seja bem-sucedido lá no seu trabalho. Deus quer que você seja bem-sucedido na sua casa, na sua família. É a ordem de Deus. Quando você não sabe ser um bom esposo, você está pecando contra Deus. Quando você não sabe ser um bom pai, você está pecando contra Deus. Quando você não é um bom filho, você está pecando contra Deus. E os mandamentos deixam isso claro. De novo, Efésios 5 e 6 vai falar da mesma forma aqui. E o relacionamento com quem? Com Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para termos um relacionamento íntimo com Deus. Então o que Deus espera da gente é intimidade com Ele acima de tudo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Essa intimidade fica ainda maior, que Deus vai fazer o quê? O texto diz que Deus vai separar um dia específico para nós termos essa intimidade com o Senhor. Vejam só a ênfase e a importância do dia do Senhor. É o dia que eu paro de fazer ou de me preocupar com essa ideia, eu paro um pouquinho de me preocupar com essa ordem. É claro que eu continuo fazendo aquilo que é possível fazer, mas a ênfase é pelo menos um dia eu dedico ao Senhor. E tem que ser o dia mais esperado, porque ele é tudo para a nossa vida. Né? Então, a ideia do texto é que há 3 ordens. Se você substituir... Aliás, eu vou perguntar para vocês aqui, eu já estou terminando, tá? Deixa eu perguntar para vocês a seguinte questão. Você conhece alguém, conhecido seu, que não é crente, não é temente a Deus, não segue as ordens de Deus, e que está indo muito bem no seu trabalho? Você conhece, né? Você conhece alguém que não é crente, mas que vai muito bem com a sua família, com a sua esposa, filhos, né, seu cônjuge de filhos? Conhece? Pois é. O Salmo 1 diz assim: tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedido quando você faz de acordo com a lei do Senhor. A bem-aventurança nenhum incrédulo consegue ter, porque a bem-aventurança significa estar bem com a criação, trabalho e estudo, estar bem com a sua família e estar bem com Deus. Isso é ser bem-aventurado. É ser aprovado por Deus. E só o crente pode ser bem-aventurado. Tem muita gente que é até muito melhor do que crente na família e no trabalho, né? Na vida acadêmica, trabalho e tudo mais. Só que ele não tem o melhor, ele não tem Deus. E a grande dica, e eu termino aqui de uma forma muito prática: Deus criou o homem e mulher, ou podemos pensar aqui os pais e filhos, ok? Coloca do outro lado do triângulo quem você quiser colocar, a criação, enfim. Como é que eu me aproximo da minha esposa? Qual é o caminho para eu me aproximar dela? A tendência nossa é começar a viver em torno dela, ou em torno dos filhos. Eu quero me aproximar dos meus filhos. Eu vou correndo para os meus filhos, eu faço tudo para eles, eu dou tudo que eles querem. Não é isso que as pessoas fazem? Eu vou agradar o meu cônjuge, né, desesperadamente, e aí começa a ficar até sufocado o relacionamento, começa a ter um ciúmes excessivo, porque você está indo para um caminho errado. Olha só como é fácil. Se aproxime de Deus. Ó. Quanto mais perto de Deus, mais perto do outro, do cônjuge, do filho, da criação você vai estar. E se a outra pessoa for crente, é melhor ainda. Quanto mais ela se aproximar de Deus, mais perto do seu esposo ela vai estar. E assim por diante. Então, a dica é: Deus é o Senhor de todas as coisas. Deuteronômio 6, amar a Deus acima de tudo é o que nós temos que fazer na nossa vida. É o que Deus deixou para a gente. As primícias são do Senhor. O melhor do nosso tempo é de Deus. O melhor da nossa saúde é de Deus. Tudo tem que ser para Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas. Vejam que, e eu termino exatamente agora falando
só concluindo, vejam que o que está acontecendo aqui no relato da criação, você tem a criação, você tem a criação, você tem a queda, capítulo 3, nós vamos estudar na próxima quinta, criação, queda, Deus redimiu o seu povo, ok? Redenção, e você tem a consumação, é o resumo de toda a Bíblia, todo o ensinamento bíblico. A volta de Jesus é para voltar à criação ou aos propósitos da criação, quando tudo isso aqui vai ser perfeito como era antes com Adão e Eva. Então, a ideia, o propósito de Deus é fazer a gente voltar ao Gênesis. Você não precisa esperar Jesus voltar. Quanto mais rápido você voltar a esses princípios, melhor vai ser para a sua vida, melhor vai ser para a sua família, melhor vai ser no seu trabalho. Se todo mundo, toda a igreja, ou toda a nação fizesse isso, bem-aventurado cuja nação tem Deus como Senhor, não é isso que diz a Bíblia? É o que os reformadores conseguiram fazer. Uma volta a essas ordens de Deus, uma volta a Gênesis 1. Aqui estão todos os princípios que Deus requer de nós. Todas as áreas da nossa vida estão aqui registradas. Vejam que a evolução, ela diz que tudo é por acaso. Não tem propósito nenhum. Aconteceu uma explosão, não tem razão de ser. Então, o seu casamento não tem razão, seu filho não tem razão, sua vida não tem razão nenhuma. Você pode fazer um aborto, você pode fazer o que você quiser. Porque tudo é desprovido de propósito. Você vai para Gênesis 1, tudo tem propósito, tem valor. Deus nos criou para cumprirmos essas ordens e para fazermos diferença e sermos assim bem-aventurados quando cumprimos, quando andamos de acordo com a lei do Senhor. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos incline o nosso coração para voltar aqui aos detalhes do texto e daqui abre um leque de discussões tremendas de tudo. Né? Sobre trabalho, sobre estudo, sobre várias áreas do conhecimento, quando a gente volta e encara Gênesis 1 como um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Aliás, Gênesis 1, 2 e 3 são mais importantes de toda a Bíblia para a gente entender a Bíblia inteira. Ok? Nós vamos terminar então orando e logo depois a gente passa um momento de perguntas para aqueles que quiserem. Vamos orar. Ó Deus, nós te damos graças porque o relato da criação é tão prático, é tão valioso, porque mostra tantos privilégios que temos por sermos do Senhor, mas também a grande responsabilidade de sermos vice-gerentes dessa terra e de sabermos nos relacionar com ela na dependência do Senhor e nos outros relacionamentos da nossa vida, tudo de acordo com a tua vontade. Ó Deus, nós queremos viver essa perfeição que Adão e Eva tinham no paraíso, paraíso sem pecado, sem tristeza, sem dor, sem angústia. Sabemos que isso só será possível na consumação, na volta do Senhor Jesus. Mas muitas dessas coisas são possíveis de conquistar, porque o Senhor nos redimiu da queda. Nós estamos livres da condenação do pecado. Nós temos a iluminação do Teu Espírito para entender esses grandes conceitos, valores, ensinamentos da Tua Palavra. Por isso, ajuda-nos a levar a Tua Palavra mais a sério. Assim como fizeram os reformadores, que não trataram somente da questão de salvação, mas o quanto ela influencia todas as áreas da nossa vida. Por isso, ajuda-nos a sermos responsáveis com o nosso trabalho, responsáveis dos nossos relacionamentos, com as pessoas de uma forma geral, em especial com a nossa família, mas mais especial ainda, o relacionamento contigo. Nós somos criados para termos relacionamento eterno com o Senhor. Por isso ajuda-nos, ó Deus, a usufruirmos dessa grande bênção. De toda a criação, o Senhor nos escolheu para sermos do Senhor por toda a eternidade. E assim, ó Deus, ajuda-nos a cumprir essa nossa missão e o propósito da nossa existência. Fica conosco, nós te damos graças por Tua Palavra, por esse relato tão precioso de Moisés. E pedimos, ó Deus, que os ídolos que nós mesmos, nossa própria mente pecaminosa constrói, que esses ídolos sejam todos tirados do nosso coração. Que o Senhor seja sempre o primeiro da nossa vida, que possamos buscar o Senhor em primeiro lugar. O Teu reino, a Tua justiça, que tenhamos mais amor pela Tua Palavra, pelas instruções do Senhor, e assim sabemos
que vamos glorificar o teu nome, que o Senhor há de derramar muitas bênçãos sobre a nossa vida. Por isso fica conosco, nós te damos graças orando em nome do Senhor Jesus. Amém.